Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental e ao autoconhecimento e com histórias sempre, acho eu, sempre curiosas, com convidados que podem acrescentar, ou pelo menos a mim, eu acho que acrescentam sempre valor. Agora temos também os chamados episódios intermédios, que são pequenos episódios de 10, 15 minutos, onde eu falo, sou só eu, aí sem convidados, mas onde eu falo de algumas conversas que passaram por aqui e o que é que elas me acrescentaram de algum modo. Já sabem que estamos no YouTube, Spotify, iTunes, plataformas de podcast, site do Observador. No YouTube venham aos comentários, porque eu passo aqui também pelos comentários para falar convosco, e partilhem estas conversas. O meu convidado de hoje diz que é um tipo perfeitamente normal, mas isso também depende do que é que nós consideramos normal, porque a verdade é que ele ocupa grande parte da sua vida com coisas que eu acho que não são normais, mas já vão entender. Ele é o Pedro Queiroz. Pedro, tudo bem? Tudo bem, olá António. O Pedro, que eu já conheci há muitos anos no 5 para a meia-noite, que está num grupo de WhatsApp comigo, da Liga dos Campeões. Da Fantasy League, da Liga dos Campeões, da UEFA. Somos adversários. Qual é o nome da tua equipa? Minha equipa é FC Vicente, que é o nome do meu filho. Futebol Clube Vicente. O FC Vicente. Em que lugar é que estás? Epá, eu estou ao meio da tabela, não quero especificar. Estás à minha frente, por acaso não sei, és capaz de estar... Entre 60, devo estar para aí em 25º ou uma coisa assim. São muitos, são muitos. Sim, aquilo é uma tribo. Mas nós conhecemos em 2016. 2015, foi logo após. Logo após o terremoto de Katmandu em 2015. Que foste ao 5 para a meia-noite. Fui ao 5 para a meia-noite com o Pedro Fernandes. Com o Pedro Fernandes e nós fizemos lá rábulas a brigar com a vossa história. Isso deve estar no YouTube, de certeza. Sim, de certeza. Agora, a tua história é muito particular, para quem nos está a ouvir e a ver. Ora bem, tu, entre outras coisas, tu já escalaste o Everest para financiar o estudo a 25 crianças no Nepal. Fizeste 50 maratonas em 50 dias para os sem-abrigo de Lisboa e fizeste uma caminhada do Taj Mahal até Katmandu. Quantos quilómetros? 1200 quilómetros. 1200 quilómetros, ok. 1200 quilómetros, ok. Quem nunca? Para realojar 2 famílias nos Himalaias. Porquê? Porquê isto tudo? Do que é que tu andas a fugir na realidade? Olha, António, fazer isto tudo? Antes de mais agradecer-te o convite para este podcast, Somos Todos Malucos. Acho que fala de temas muito interessantes que eu nunca fui abordado. A sanidade, o autoconhecimento, portanto, a saúde mental. São temas muito em voga hoje em dia e eu já fiz centenas de entrevistas para a comunicação social, para podcasts, para projetos de toda a ordem e nunca tocaram neste assunto. Portanto, eu venho aqui hoje e venho deixar o coração em cima desta mesa. Espero que me o permitas. Obrigado. E espero que tu consigas também tirar de mim, já nos fazemos aqui um bocadinho de psicanálise, sim. Tudo aquilo que me leva a fazer isto. Sim. Porque isto começou há 10 anos, com o grande terremoto em Katmandu, foi isso que despoltou todas estas aventuras humanitárias, que é como eu chamo estas subidas às montanhas, estas maratonas. O que é que tu estavas a fazer em Katmandu? Olha, eu estava a viajar pela Ásia, estava entre projetos profissionais. Eu formei-me em gestão na Católica, entre 99 e 2004. Fiz o percurso das multinacionais, fui para a Jerónimo Martins, fui para a Colgate-Palmolive, fui para o Grupo Marktest. Era um homem do escritório e esse era o meu sonho. Ou seja, ninguém me apontou uma pistola à cabeça para estar ali. E aquilo que eu digo às pessoas muitas vezes, nas escolas principalmente, é que nós temos de ter cuidado com os sonhos às vezes, porque eles concretizam-se. E então que esse sonho de trabalhar numa grande multinacional, eu concretizei-o aos 23 anos e as coisas corriam bem, eu dava-me bem com todas as pessoas, eu atingia os objetivos, mas havia qualquer coisa que crescia dentro de mim, uma insatisfação, talvez ligada à saúde mental, talvez ligada a não estar no sítio certo,
e podemos falar sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante. Sim. Para mim, quando nós fazemos as escolhas erradas e não estamos com as pessoas certas, nos lugares certos, mas aquilo que eu fiz aos 30 anos, que é aquela idade que nós sentimos ali um chamamento, em que começamos a dizer pelo Facebook que provavelmente cheguei a metade da minha vida, mas ainda não, não é? Hoje em dia a expectativa média de vida é muito mais alta. Sim, sim. Mas sabes o que é que eu fiz? Eu despedi-me, e chamaram-me louco na altura, somos todos loucos, e fui estudar agricultura para a Inglaterra. Não tenho um background agrícola, não tenho terra em lado nenhum. Então porquê é que escolheste a agricultura? Fui para a agricultura porque foi a primeira vez em que eu fui sincero comigo mesmo. Um dos grandes problemas que eu tinha era que eu não conseguia estar em espaços fechados. Aliás, espero que não fiquemos aqui muito tempo, porque aquela condição de estar no escritório, o ar-condicionado, as próprias roupas apertadas. Eu costumo dizer que um homem que veste o que quer é um homem livre. E eu comecei a sentir que esse era um dos principais fatores que me condicionava. Eu queria ir para a agricultura para fazer um negócio agrícola. Portanto, era na gestão. Sim, mas também para Mas estar ao ar no livre. outdoor, exatamente. Sim, sim. O sol, a chuva, o cheiro da natureza, as vacas, as pessoas, as palhas, tudo e mais alguma coisa. Portanto, esse foi a minha quimera da altura. Sim. Fui estudar agronomia para a Inglaterra. Peguei em todas as minhas economias e quase que mordi a própria jugular nessa altura. Que foi desiludir muitas pessoas. As pessoas que trabalhavam comigo, uma namorada ou outra que tive na altura, os meus amigos que diziam: o que é que este gajo está a fazer? Vai estudar agricultura? Vais ser agricultor agora? Mal sabia eu onde é que esse caminho me iria levar. Porque 2 anos após fazer então essa nova licenciatura, correu tudo extremamente bem nas aulas. Na sala de aula eu era um dos melhores alunos, eu fui para a Inglaterra estudar entretanto, só que eu cheguei ao campo, António, e eu era um 0 à esquerda. Pior ainda, era um 0 muito, muito à esquerda. Porque eu deixava fugir os animais. Pois era a teoria, lá está, não é? Eras o agricultor da teoria, não é? Exatamente. Não é aqueles velhos que nós temos na aldeia. Eu vivo numa aldeia sim. E esquece, os Eles gajos sabem tudo. Sabem tudo. Sim. Um boi, isso não é um boi, isso é um touro, não sei o quê. Sabem tudo. Não sabia usar a gíria, o vocabulário, deixava os animais fugir. Eles riam-se de mim nas quintas. Apanhava imensos choques elétricos. Cá. Então, o que se passou foi que, para fazer o meu negócio cá em Portugal, que esse era o meu sonho, mais uma vez, a tal ilusão, o tal objetivo que eu visualizei, eu queria ter uma quinta no Alentejo, digamos assim. Portanto, os sobreiros, o azinho, o pôr do sol, estar ao pé da praia um bocadinho e tal ali, pedir um empréstimo ao banco e comprar uma propriedade. E fui, para ganhar know-how, para trazer para Portugal, fui trabalhar para a Argentina no verão de 2012 e no verão de 2013 fui para a Austrália. Fiquei nestas quintas a trabalhar 2 meses. E eu ia para lá só a receber teto e comida. E foi então aqui que também começou a acontecer algo muito especial. Com o contacto com a natureza e com outras pessoas e comigo próprio, vê lá tu que novas portas começaram-se a abrir e eu, por exemplo, eu comecei a pintar. Comecei a pintar e a fazer desenhos, já vais perceber que isto é uma parte importante aqui para a história. E comecei a tocar piano, por exemplo, que foram coisas que, dado que eu estava condicionado pelos meus sonhos iniciais, que eu só queria negócios e empresas e futebol, que deixei por fazer. Isto é uma questão muito importante nesta parte do autoconhecimento, da saúde mental, que são aqui os umbrellas que nós estamos aqui a falar. E precisamente, penso que tocaste aí num ponto muito importante, aquilo que ficou por fazer. Isto é muito importante, porque isto condiciona-nos muito, que é o beijo que nunca foi dado, o instrumento que nunca foi tocado, a viagem que eu nunca fiz, e nós olhamos para trás com remorsos e com peso dentro de nós. E então que um homem com 30 anos no hemisfério ocidental ainda vai a tempo de remediar estas coisas. E eu refiro-me ao hemisfério ocidental porque se nós morarmos no Quénia, que é uma realidade que eu conheço bem, se morarmos no Nepal, não temos oportunidades de voltar atrás. Não temos oportunidades de voltar a cometer erros. Nós somos privilegiados nesse aspecto porque podemos voltar a estudar agricultura, podemos começar a tocar um instrumento, podemos reformular a nossa forma de ser e corrigir as escolhas que fizemos. Vê lá tu então que começam-se a abrir estas portas aqui na minha mente e em 2015 então é quando
é quando esta história começa, efetivamente. Sim, Este podcast começou já há cerca de 10 minutos, exato. mas agora é que a história começa, António. Eu tinha 33 anos e fui fazer uma última grande viagem. Foi isso que eu disse à minha família, aos meus amigos, depois de ter estado então na Argentina e na Austrália. Ok, foste tipo fazer a última grande viagem antes de ires para a agricultura. Exatamente, De começares o teu negócio na agricultura. exatamente. Que é uma área de negócio, como tu sabes, que prende muitas pessoas. Sim, Tu tens sim, que lá estar devido aos animais, devido a tudo o que se passa no campo. E então que eu propus-me a explorar uma zona que eu sempre quis visitar, que era o Sudeste Asiático. Eu queria ir ao Vietnã, ao Laos, ao Myanmar, ao Camboja, à Tailândia. Um dos meus objetivos era ver os campos de arroz no Vietnã, aqueles campos verde esmeralda Sim, que sim, nós sim, vemos, sim, aqueles sim, sim. chapéus bicudos que vemos em fotografias e vemos em panfletos e tal, mas também queria viajar, obviamente. Eu comecei a ganhar também esta necessidade de ter mundo, de andar com uma mochila às costas e livre, com muito pouco peso, com uma barba que crescia na razão inversa do meu peso, muito, muito magrinho, mas feliz em comboios e autocarros pela noite dentro, em vilas, Tu onde eu era recebido como um filho. não tinhas ainda a tua mulher. Não, atual. não. Isso foi, Portanto, o que é que aconteceu? houve o terremoto? O que é que aconteceu? Esta viagem de 2015, eu uso sempre esta expressão, não foi a viagem de uma vida, foi a viagem de 100 vidas, António. Porque houve duas coisas que aconteceram. Que foi, no primeiro dia de viagem, fui com dois amigos, fomos a um sítio perto de Hanoi, que é a capital Sim. do Vietnã, que tem cerca de 8 milhões de pessoas, e fomos a um lugar chamado Halong Bay, que é património da Unesco, que é assim, umas ilhas e umas formações rochosas e tal, que tu vais de barco lá no meio, andas de caiaque. E fomos num barco, foi o primeiro dia de viagem, António, o primeiro dia de viagem. Eu viajo de Lisboa, faço escala em Istambul, se não me engano, chego no dia 5 de fevereiro, a Hanoi, e dia 6 de fevereiro vou logo para um barco, ainda em jet lag, e quando eu entrei no barco, eu via logo ao longe. Portanto, eu via, e era a criatura mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. E ela estava a olhar para mim. Tu sabes como é que nós somos, os portugueses? Epá, está aqui a haver um flerte. Será que ela está a olhar tipo para outra pessoa ali atrás e tal? Longos cabelos negros, uma pele, uma teste de pele, um tom de pele tipo marfim, uns olhos negros, assim como duas grandes opalas negras. Portanto, isto é como eu descrevo de forma poética. E nós passámos o dia meio envergonhados a olhar um para o outro. No final do dia, como eu andava nesta onda de artista e de pintar e tal, eu andava com os meus cadernos e com os meus carvões e fiz um desenho dela quando ela estava lá num deck sentada. E quando íamos a sair do barco e nunca mais nos íamos ver, o que ficou por fazer não ia ficar por fazer desta vez. E ela ia a sair do barco e eu abro o caderno e ela diz, essa sou eu. E eu digo, sim, és tu. E estamos casados até hoje. Ela chama-se Ghazal Vaziri, é do Irão, temos um filho chamado Vicente. Isto aconteceu em 2015, em 2016 eu pedi em casamento, fomos passar uns dias a Troia com alguns amigos, eu aluguei um cavalo branco, eu não sei andar a cavalo, mas arranjei um cavalo branco, apareci montado a cavalo, ela não podia dizer que não. Se bem que depois mais tarde disse, olha, vais ter que ir a Tiana a falar com o meu pai. Está bem. Somos BFFs hoje em dia, mas na altura foi difícil. Pedro, tu queres roubar a flor mais bonita do nosso jardim? Sabes que os persas são muito, muito poéticos. E então, que selei aí, António, com chave de ouro, aquilo que é também uma das grandes questões que todos nós, enquanto seres humanos, sofremos, que é a nossa necessidade de encontrarmos a nossa alma gêmea. Sim. Portanto, a nossa cara metade. E eu sempre sofri muito. Eu olhava para a lua, não conseguia, eu escrevia diários, portanto, também não era para ir. Eu ouvia Bon Jovi, o Bed of Roses, até caí para o lado, Bryan Adams, não funcionava. Mas eu próprio também percebi que às vezes não, que amar não é encontrar a pessoa certa. Amar é ser a pessoa certa. E, portanto, aquele caminho que eu estava a fazer, sim, da agricultura e estar a abrir todas estas portas dentro de mim, de ser fiel a mim próprio, foi aquilo que também me permitiu assumir um compromisso. Faz sentido? Depois aconteceram mais coisas que me permitiram
lá está, assumir este compromisso, que foi a segunda coisa que aconteceu nesta viagem. Já podemos passar a ela ou queres dizer? Sim. Não. Continua. Vamos em frente? Sim. Vamos seguir esta viagem? Então completamente apaixonado, ela voltou para Tiarão, Trocaram de números. trocámos número de telefone. Pois. António, eu convidei-a para jantar nessa noite e ela, sendo uma menina de bons costumes, como ela afirmou mais tarde, recusou. Mas fomos tomar o pequeno almoço na manhã seguinte, porque ela ia voltar para Tiarão, era o meu primeiro dia de viagem e o último dela, Sim. imagina. Fomos tomar o pequeno almoço e acabámos de tomar o pequeno almoço e mais uma vez eu pego no início desta entrevista, que é não deixar nada por fazer. Não deixar Deste-lhe coisas um por beijo. fazer. A seguir ao pequeno almoço, isto nunca tinha acontecido, acho que nunca tinha dado um beijo sóbrio assim, portanto, um primeiro beijo. Íamos a andar nas ruas e eu perguntei-lhe, posso dar um beijo? Can I kiss you? May I kiss you? Uma coisa assim do género. Ela se riu, disse que sim. Eu agarrei pela cintura, mesmo à tuga, encostei a uma parede e foi ali, foi lábios, foi tudo. Selámos o nosso amor aí, ficámos em contacto e depois eu prossegui viagem com um amigo meu, que é o Lourenço Macedo Santos, fizemos o Laos de Mota, uma coisa inacreditável. Comprámos umas motas, fizemos o Laos desde o sul até ao norte, fomos para Bangkok, fomos para Chiang Mai, fomos para o Myanmar. Agora falta dizer que também nunca tinhas andado de moto. Já tinha andado de moto, e sei andar de moto, e tenho moto em Tiarão também, tenho uma moto em Katmandu, gosto muito de andar de moto, mas não sei andar a cavalo, isso não sei, ainda não sei. E então que antes de voltar a Portugal, António, e faz hoje 10 anos, eu não sei quando é que vai passar este Mas podcast. estamos a gravar isto a 24 de abril de 2025. No dia 24 de abril de 2015, nós voamos para Katmandu porque eu queria concretizar um velho sonho. Um velho sonho que era, eu queria ver o Monte Everest. Desde miúdo, que eu sempre aspirei e sempre sonhei viver grandes aventuras. Explorar grutas, ir a museus, desertos, montanhas. Sempre tive muito essa apetência. E o meu pai tinha um livro lá no escritório chamado Os Grandes Exploradores, que tinha imagens, entre muitas, de o Neil Armstrong, Sim. o túmulo do Tutankhamon, sabes aquela malta que anda Sim. com aqueles chapéus e aqueles calções e Sim, Indiana Jones. exatamente, meias de canhão largo, pontos suspensas, exatamente, e havia lá uma fotografia que me intrigava muito, que era a fotografia do Tenzing Norgay Sherpa, que foi o primeiro homem, em conjunto com Edmund Hillary, a chegar ao cume do Monte Everest, no dia 29 de maio de 1953. Exatamente, sim. E tu tinhas por acaso o Everest nunca tive. Nunca tivesse essa aspiração? Não é a minha Era cena. aquele restaurante ali na Nepal, artilharia 1. sim. Sim, o Nepal, sim. Nepal, sim. Botão. Sim. Já foste ao Botão? Ainda não fui ao Botão, mas eu desafio-te a vires ao Nepal, conheceres lá os nossos projetos. Sim. Aquilo vai-te mudar completamente. É um país que muda as pessoas. E tu estavas a dizer, tu chegaste, tinhas esse desejo, lá está, de ir ao Nepal? Ver o Everest. Ver o Everest. Portanto, atenção, ver o Everest. Tu já mencionaste que eu escalei o Everest. Portanto, entre ver e escalar, existe aqui uma grande diferença. Portanto, são dois homens distintos, São não é? 8 mil quilómetros, quantos quilómetros? 8 mil 8 metros. 8 mil 8 mil metros, sim. metros, São 8 mil metros. Entre ver e escalar. Eu costumo dizer que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer na vida, isto é um bocadinho um clichê, mas a vida não é uma linha que vai do ponto A ao ponto B, e tudo aquilo que eu estava a viver, de facto, parecia que me estava a encaminhar para este dia. Muitas vezes eu pergunto-me, porquê é que o destino decidiu colocar-me no epicentro de um terremoto? Porque aquilo que aconteceu foi que nós aterramos na noite do dia 24 de abril de 2015 e na manhã seguinte, António, repara, às 11h56, estamos a sair do quarto e o país é sacudido por um terremoto de 7.8 na escala de Richter. Já tinhas sentido algum terremoto? Não tinha sentido, e essa é mais uma questão que eu peço-te que me faças alguma psicanálise. Porque Eu não sou terapeuta. houve algo que mudou em mim. Porque nós vivemos o terremoto e borrámos-nos todos, obviamente, medo de morte, porque o prédio balançava muito onde nós estávamos no segundo piso de um edifício de construção muito duvidosa, Katmandu, portanto, país de terceiro mundo, com construções de barro e lama e bambu.
O edifício tinha cerca de 5 ou 6 andares. Tive medo de morrer, obviamente. As ondas sísmicas faziam-se sentir de forma muito violenta. Portanto, o chão parecia gelatina. Ao início, não me apercebi logo o que é que estava a passar. Pensei que era o metro a passar debaixo da terra, um caminhão a passar ali ao lado, ou coisa assim, mas não há metro sequer em Katmandu. Era a primeira vez que estávamos nesta cidade. E quando acabou o sismo, saímos para a rua e o que eu vi, António, foi uma situação Era o caos. de catástrofe, de calamidade. Desde mortos nos escombros, edifícios tombados uns contra os outros, rachas no chão, incêndios. Não são hipérboles. Eu tirei fotografias que foram publicadas em vários meios de comunicação social. Foi aí que começou também o bichinho mediático. E nós, nesse dia 25, caminhámos por uma cidade em ruínas, com muitas réplicas, sem sabermos a dimensão da tragédia, sem rede de telemóvel, sem dinheiro nepalês, e vivemos tudo aquilo a primeira pessoa. Passados uns dias, o que nós decidimos, dado que não conseguimos sair do país, porque toda a gente estava a tentar, havia problemas de voos, havia problemas nas estradas que rodeiam o Vale de Katmandu. O Nepal é um país muito acidentado, muitas derrocadas, era perigoso sair dali. Nós decidimos começar a ajudar. Decidimos, sem qualquer experiência em trabalho humanitário, António, fomos a uma loja, que entretanto foram abrindo algumas lojas, porque se houver um sismo em Portugal um dia, vocês vão reparar, e vai haver, não é uma questão de se, é quando. Os circuitos económicos fecham, todos. Nós encontramos uma loja aberta e perante a tragédia que nós estávamos a assistir, a tragédia humanitária, da ajuda que não estava a chegar, pessoas com fome e sede, pessoas a dormir nos parques da cidade com móveis e tapetes, famílias, idosos, grávidas. Fomos a uma loja e nós comprámos 200 bananas e 50 quilos de arroz. E fomos distribuí-los. Então, mas com dinheiro, como é que fizeram isso? Levantámos no multibanco. Pus o meu cartão Visa, entretanto, tiro algum dinheiro, portanto, nepalês, e este foi a nossa primeira compra, foi com os nossos próprios fundos. Foram cerca de 150 euros. Mas esse desejo de ajudar foi uma coisa que só surgiu depois? Até lá estavam a tentar sair do país? Até lá estávamos insistentemente a tentar sair do país, a contactar as autoridades. Ou seja, estavam muito virados para, obviamente, para o vosso instinto de sobrevivência, não é? Completamente. Eu acho que nunca tive tanto medo em toda a minha vida, mesmo nestas aventuras que nós vamos explorar a seguir, e eu, muito curioso, o medo levou-me a pensar na minha mãe, que é quando nós somos mais pequenos e temos medo e temos um pesadelo, uma coisa do género, vamos ter com a nossa mãe. Eu pensava muito na minha mãe. Eu quero a minha mãe, pensava eu para mim próprio. Tipo, chegou nessa primeira noite, 25 de Abril, fomos dormir para um parque da cidade e eu estava ali deitado a dizer assim, eu quero a minha mãe. Foi esse o primeiro instinto, é muito curioso. Tu tens tipo fobias, medos de infância, para teres essas... Porque eu vou-te explicar porquê. Porque eu tenho questões relacionadas, desde pequeno, com a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade e tenho sempre tive muitos medos relacionados com a morte e medos de contaminação, de apanhar doenças ou estar em sítios... algo Não é bem hipocondríaco, mas sim, pode dizer estar em sítios que eu não conheço. Okay. E eu imagino-me numa situação dessas, das duas, uma, ou ficava imediatamente curado, pois. Porque não há hipótese, não é? Tu estás perante aquela realidade e não tens maneira de fugir disso. Milhares de mortos e tudo. Sim, não tens maneira de fugir. Sim, não tens maneira de fugir. É aceitares a realidade ou entrava em pânico e fechava-me e tinha um surto psicótico. Por isso é que eu estava a perguntar, porque eu imagino, lá está, tu não deixas, apesar de seres um gajo viajado já na altura, não é? Não deixas de ser um tipo de Portugal ocidental, um país... Um gajo perfeitamente normal. Um gajo perfeitamente normal. Sim. E de repente, que provavelmente nunca tinha visto um morto na vida, e de repente tu tens o caos completo à tua volta. Meu. Não sei, eu estava a tentar de alguma maneira racionalizar isso e imaginar isso, porque deve ser... E se calhar aquilo que eu estava a dizer em relação aos meus medos foi um bocadinho aquilo que vocês sentiram nesse terceiro ou quarto dia em que resolveram ajudar as pessoas. Foi tipo,
Foi nessa Vamos perspectiva, desistir e foi vamos nessa fazer aquilo perspectiva é que eu te suposto. perguntei há bocadinho, de fazermos um bocadinho de psicanálise aqui, a brincar Sim. um bocadinho, que é, desde esse dia, eu sinto que o meu ego desapareceu completamente. Falávamos há pouco que eu tinha começado a pintar, que fiz um desenho de agasalho e tal. Eu nunca mais fiz um desenho na vida. Nunca mais fiz aquelas perguntas que às vezes fazemos a nós próprios: quem sou eu? Para onde é que vou? Eu sinto que até a minha relação com o tempo e com a comida e com a minha família mudou completamente. Tu, quando experiencias algo deste género e começas a ajudar na dimensão que nós começámos, nós acabámos Sim, por sentir a tragédia na primeira pessoa durante muitos meses depois, porque nós acabámos por ficar lá 9 meses, e tudo aquilo, eu não sei se foi uma fuga para a frente, se foi uma fuga para a realidade, se foi uma fuga para dentro de mim, fora eu de acho mim. que é uma... Não sei, estou aqui a pensar alto. Acho que Ajuda-me. é uma aceitação de que não somos nada. Sim. Eu acho que Sim. se calhar passa um bocadinho... E que não é Mas que a reação de começar a ajudar vem de onde? Vem do ser humano? Vem. Eu costumo dizer, é uma frase que eu tenho, que ajudar é algo tão natural como comer e como dormir. Porque eu sinto que é completamente natural. Sabes que todos estes projetos eu faço em regime de voluntariado. eu acho que isso... E isto é completamente sim. instintivo, que é, Sim, nós enquanto seres humanos, eu acho quando que dás a não mão é a alguém, instintivo. sentes-te bem. Sim, eu sinto o mesmo, numa dimensão mais pequena, como é óbvio, mas eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, e somos seres sociais, quer queiramos, quer não, somos seres sociais, não é? Temos esse instinto. O problema é que estamos tão centrados na nossa vida e nos nossos problemas que o instinto de sobrevivência está sempre muito mais Claro. ativo do que... Eu ultrapassei essa linha. Eu acho que tu ultrapassaste essa Claramente. linha, embora se calhar, e isto podíamos entrar aqui num conceito mais metafísico, isso já lá estivesse de alguma maneira e fosse essa necessidade de tu procurares Sim. essa insatisfação. É curioso, Tens toda a razão. porque essa parte de tu estares a dizer de ir para a agricultura já é uma necessidade de estar em contacto com algo que é muito maior do que estar fechado. Claro. E tens toda a razão, porque é algo que já lá estava, porque é muito interessante que o trabalho humanitário veio dar o equilíbrio a todo o resto. Ou seja, Sim. foi nessa altura em que eu decidi pedir agasalho em casamento, porque eu já estava bem comigo próprio. Foi nessa altura que eu aprendi a perdoar, eu deixei de sentir rancor face a muitas coisas, porque veio dar o equilíbrio a tudo o resto, entendes? Portanto, era a peça que faltava. Eu acho que isso deve ser uma coisa tão marcante que cada vez que tu pensas num problema teu ou num medo teu, tu voltas a esse sítio e dizes, Claro. "Man, esquece, Exatamente. esquece." E isso, Isso, sim. o que nós vamos falar a seguir, é exatamente isso, que é toda a dor, os medos, os sacrifícios, os receios que eu sinto no desfiladeiro final do Everest, a 8.000 metros, com menos 40 graus, a passar por cadáveres. Todo o sofrimento que eu passo a correr 50 maratonas em 50 dias, que foi no Japão, esqueceste de dizer ao início, eu atravessei o Japão a correr, vê lá. Sim. É completamente relativo, sabias? É completamente relativo. Isso é muito, muito interessante, porque eu sinto, se aquelas pessoas que estão ali não têm casa, não têm comida, não têm óculos, não têm frigorífico, não têm aparelhos nos dentes, não podem, sei lá, fazer a barba, uma coisa assim do género, percebes? Coisas tão básicas que nós damos como garantidas. Eu quase que sinto a obrigação de ser um exemplo, de ser uma inspiração para elas e fazer aquilo que elas não podem e garantir instrumentos, porque tudo o que eu faço tem recolhas de fundos, portanto, tem um fim humanitário. Estas aventuras humanitárias, eu costumo defini-las como eu concretizo os meus sonhos, eu proponho-me a superar grandes objetivos, grandes desafios físicos e mentais e faço recolha de fundos ao mesmo tempo. Isto é uma fórmula mágica quase, António, que é, tu completas-te, tudo aquilo que tu querias fazer, tipo, o teu ego fica completo, digamos assim, e estás a ajudar ao mesmo tempo. Isto é uma fórmula incrível. Mas agora há aqui uma questão que é, porque é que tu escolheste combinar atividades físicas extremas com essa ajuda humanitária? É tipo castigo?
É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Não, sabes que Tu era assim, tu fazias desporto? eu joguei futebol muitos anos. Mas como tu sabes, a nossa conjuntura em Portugal nos anos 80 e 90, eu estive numa escola pública que nem sequer tinha pavilhão de educação física. Portanto, nós ouvíamos falar muito já de futebol, ouvíamos falar o Carlos Lopes e a Rosa Mota e Sim, tal, e mas pouco mais. não temos aquela cultura desportiva que temos hoje em dia. Sim. Já está melhor, mas que sempre tiveram os americanos, que sempre tiveram outros povos muito mais ligados ao desporto. Víamos RTP2, víamos o Agassi, víamos o Ayrton Senna, portanto, pelo menos vimos, mas Sim. não tínhamos a oportunidade de o fazer. Eu sou apaixonado por desporto, António. É a minha grande paixão. Adoro a Fantasy League, adoro estatísticas de futebol, adoro os nomes dos jogadores, adoro os estádios, adoro os resultados, adoro a história do desporto. Tenho, e este é um segredo, tenho uma das maiores coleções em Portugal, se não a maior de todas, de cromos da Panini. Sim. E não são só os mundiais europeus que estão lá perdidos e completos. É clubes. Eu tenho caixas seladas. Eu tenho uma caixa selada de 1984, por exemplo, 86, 88, tenho várias carteirinhas fechadas, tenho os sets por colar, todos enfiados em micas, e olha, esta, sim, é uma das minhas maiores terapias. Sabes como é que eu adormeço todas as noites? A pensar o que me falta para a minha coleção. E onde é que vais arranjar esses cromos agora? Vou ao eBay, desculpa, para... Durante as minhas corridas agora? Não, para a Panini, não sei onde é que Vou ao arranjas. eBay e vou a exposições, encontro-me com outros maluquinhos da Panini e digo-te mais uma coisa, António. Colecionar é viajar no tempo. Sim. Eu tenho uma caderneta que tu se calhar te lembras. Que idade é que tens? 44. 44, eu tenho 43. Existe uma caderneta que eu não sei se tu te lembras, que é dos anos 80, que se chamava Mickey Story, que era uma caderneta horizontal, não vertical, Sim. da Panini, que tinha uma capa amarela que era a história do Mickey. Havia muitas na altura. Havia a She-Ra, havia o He-Man, havia os Turtles, havia o Denver, os Ghostbusters. António, esta caderneta, sempre que eu a abro, eu viajo no tempo. Eu recordo-me da minha mãe a chegar a casa e a tirar as carteirinhas e dar-me as carteirinhas. Eu recordo o que é que ela tinha vestido, eu recordo o cheiro da minha casa, recordo-me de tudo. E, portanto, eu tenho uma ligação muito forte. Faço outras coleções também, um bocadinho assim mais pequenas, alguma bonecada e tal, mas os cromos da Panini são a minha perdição. Isto para te dizer o quê? Que sou apaixonado pelo desporto e já vamos falar sobre isso. Sim, mas ainda assim, ser apaixonado pelo desporto e fazer 50 maratonas em 50 dias... Vou-te explicar. Ou escalar o Everest... Vou-te explicar e pela terceira vez voltamos ao início da nossa entrevista. O que ficou por fazer. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tirado uma licenciatura em desporto e não em gestão e não em agronomia. E posso dizer... Mas tu tens consciência disso agora ou sempre tiveste e não fizeste? Tenho consciência disso agora, só. Portanto, apenas agora. Repara, eu tinha o sonho de ir para a gestão. Eu concretizei esse sonho. Não tinha essa consciência que nós devemos seguir as nossas paixões. E hoje em dia já vou tentar educar o Vicente nesse ângulo de tens que trabalhar muito, obviamente. Eu nunca lhe digo tu és espetacular e fazes tudo muito bem, és muito bonito. Não, eu digo-lhe, olha, conseguiste fazer isso. Ele está em Teirão? Trabalhaste tu. Ele está em Teirão. E estuda numa escola pública? Como é que é? Estuda numa escola internacional, italiana, com vários... Inglês, italiano... Sim, inglês, italiano, sim. E tem matemáticas e tem essas coisas todas. É uma escola perfeitamente normal também, que tem o Natal, que tem a Páscoa, isso tudo, mas depois tem a cultura persa, portanto, da nossa família e por trás, e é muito, muito interessante. Tenho muito orgulho disso, por acaso. Isto porquê? Porquê que eu estava a dizer isto? Porque às minhas filhas, eu digo-lhes, quando elas estão muito preocupadas com as notas da escola, eu digo sempre só, estudaste, fizeste a tua parte, tudo o que vem a seguir, tu até podes saber bem a matéria e no teste, por alguma razão, as coisas não correrem bem. Claro. E se tiveres negativa, está tudo bem, meu. Eu não fico preocupado se tu um dia vais para a faculdade ou não. Procura fazer aquilo que gostas. Claro. E se trabalhares numa caixa de supermercado, com todo o respeito para quem trabalha numa caixa de supermercado, e se isso te deixar feliz, está tudo bem, meu, não quer saber. Exatamente. É dinheiro que poupas em terapia. Exatamente. Do que estares a ser uma gestora internacional ou trabalhar Exatamente. e depois não viveres mais nada, meu. Porque eu senti muito isso.
E senti muito essa pressão. não é bem a pressão, porque os meus pais, curiosamente, lá está, as famílias nos anos 80, eu venho de uma família de classe média e baixa, não havia tanto essa pressão, se calhar os meus pais estavam mais preocupados em ter comida na mesa. Mas eu também deixei uma data de coisas por fazer. Mas se calhar mas aí eu tenho consciência porquê? Por causa dos meus medos, lá está, da ansiedade. E também muito ligado ao desporto, porque eu jogava bem basquete, eu jogava bem vôlei. Eu joguei vôlei. Afundar, Raminhos a afundar. Afundava assim. Na NBA, António Raminhos scores the mas final podia 3 jogar no points. Benfica, se calhar. O Benfica, com o Carlos Lisboa, ou coisa Podia assim. ter feito Claro. carreira no desporto. Olha, Mas não tiveste essa oportunidade, se calhar. Ou não foste estimulado, ou foste. eu tive a oportunidade, Sim. não tive foi a capacidade Ok. de gerir as emoções em relação a isso, porque eu tinha sempre o medo de perder, não perder coletivamente, mas dos outros serem melhores do que eu e eu não sou capaz, etc. Interessante. E nunca tinha lá os meus pais para me apoiarem, porque Claro. os meus pais estavam preocupados com Claro. outras coisas. Mesmo em relação, por exemplo, às artes marciais, eu sempre gostei muito e nunca, não era capaz de ficar muito tempo nas coisas, acabava sempre por desistir por essa Claro. pressão. E então eu, cada vez eu percebo mais isso, que é mais importante tu fazeres aquilo que tu gostas. Claro que o dinheiro é importante no sentido de dar essa estabilidade e faz todo o sentido, mas tu chegas sempre à conclusão que não é por aí, Sim. que não é tudo. Mas tu sentes agora que, por exemplo, todas essas experiências que tu acumulaste, que tu saíste delas a meio, que isso deu-te força agora para aqueles projetos em que tu te metes, levá-los até ao fim, por exemplo, que as pessoas podem contar contigo agora, porque de facto tu se calhar em também, relação- aquilo que eu disse há pouco, de desiludimos os nossos treinadores, os nossos colegas e tal, tu és uma pessoa que leva os projetos até ao fim hoje em dia, ou não? E Tens não essa, só tens essa como fixação. me Eu também revejo- sou assim. Eu me revejo vamos sempre a tempo de fazer as coisas. Sim. Porque eu hoje eu pratico o Muay Thai, por exemplo, e voltei a praticar uma arte marcial que praticava quando era puto e que espero chegar a cinto negro. Judo? Não. Chama-se Shorinji Kempo. Olha, Ok. é muito... No Japão Ok. é uma arte marcial japonesa tradicional. Também gostava de praticar uma arte marcial. E então é algo que, apesar de sentir aquela voz de se eu tivesse começado há mais tempo já estava muito mais... Esquece isso, não é? esquece isso. Esse não é o caminho. Porquê? Porque essa é a nossa voz, tipo, aos 12 anos. Quero fazer aquilo. Depois, de repente, já tens 18. Eu não fiz aquela arte marcial. E depois já tens 24. Nós vamos a tempo. E dentro daquilo que eu te estava a dizer, sabes que eu vou viver esta grande aventura que já vamos falar, das 100 maratonas em 100 dias, que parte amanhã. Mas em setembro, António, eu candidatei-me para fazer uma licenciatura em desporto. Fui aceite na melhor universidade em todo o mundo, que são 2.000 candidatos, só 35 é que são aceitos, e fui aceite para a Universidade de Lausanne, na Suíça, e vou fazer um Masters em desporto, porque acho que ainda tenho 20 ou 25 anos de vida útil e vou voltar ao banco da escola. E eles têm uma média de idade, historicamente, os últimos 15, 20 anos, de 33, 34 anos, média, e eu vou entrar no curso com 44 anos. E quando eu fui às entrevistas, eles assim, ok, és na Jerónimo Martins, boa. És formado em gestão, muito bem. És formado em agronomia, falas inglês, falas persa, falas espanhol, boa. Quando eu lhes comecei a contar, vivi um terremoto, que subiu ao Everest, que corri 50 maratonas, alto. Então, mas como é que foi? Como é que te preparas? E o porquê e tudo mais? E fui aceito. E, portanto, a vida nunca é uma linha que vai do ponto A ao ponto B. Recomeça, como dizia Miguel Torga. Recomeça. Nenhum fruto queira só metade. Vai atrás das coisas. Mas tu, quando fizeste as 50 maratonas, foi a primeira vez? Foi a primeira vez que fiz 50 maratonas. Mas, após o terremoto, António, nós recebemos muitos fundos para construir as casas, para alimentar Sim. as pessoas, mas passado um ano já ninguém falava sobre a tragédia. Sim. São as chamadas tragédias descartáveis, É como normal, eles chamam. sim. Pronto. Acontece, Acontece em todo o lado. sim. Ao início tens imensos hashtags e tens lindíssimos histórias vamos todos os ajudar, dias, e sim. pronto. Mas a tragédia continua lá presente no terreno. E aquilo que eu inventei então foi as tais aventuras humanitárias, de superar grandes desafios
para recolher fundos ao mesmo tempo. Para levar a cabo estas aventuras, eu casei essa paixão antiga pelo desporto, fui buscá-lo ao baú e fui buscar 2 sonhos antigos que eu tinha. Fui pescá-los ao Lago dos Sonhos, 2 sonhos meus, porque eu também costumo dizer muitas vezes que não interessa o tamanho dos sonhos, o que interessa é que sejam nossos. Isso é o mais importante de tudo. E fui buscar 2 sonhos que disse-os só à minha mulher. Portanto, imagina, eu já tinha feito um desenho dela, já tinha aparecido a cavalo, e chego um dia à casa e digo assim: olha, Gazal, eu quero subir ao Monte Everest e quero correr a maratona olímpica nos Jogos Olímpicos por Portugal. Nunca tinha feito 5 ou 10 quilómetros. E ela assim, queres-te divorciar, não é? Não, António. Queres é tirar embora. António. Está a arranjar desculpas, a gente divorcia-se, não há stress. Ela apoiou-me a 100% e continua a fazê-lo. E muitas vezes sou eu que já digo, já chega. Tenho que enverdar por um caminho mais estável. Mas ela é a pessoa que me dá asas para voar, que dá asas aos meus sonhos. E isto é muito importante num contexto de saúde mental. E isto, tu falavas há bocadinho sobre as fobias e sobre os medos. Eu considero que um dos maiores pilares da saúde mental é nós podermos confiar nas pessoas que nos rodeiam. E eu nunca tive grandes fobias ou grandes ansiedades, eu sempre vivi o meu dia-a-dia de forma tranquila, fazia aquilo que me diziam, que era. Houve um dia que me inscreveram na escola, compraram-me uns cadernos e eu fui. Se me tivessem mandado ver de lenço ali para um semáforo, portanto, ali na Avenida Liberal, eu também teria ido. Portanto, eu seguia as ordens das pessoas que estavam lá em casa. E tínhamos água que saía de torneiras e tal. Portanto, estas coisas que muitos milhões de pessoas, como tu sabes, não têm hoje em dia. Mas, à parte dessas fobias, a minha grande dificuldade, portanto, no crescimento era confiar nas pessoas. Ter pessoas à minha volta que cumprissem aquilo que tinham dito e que eu também sentisse essa vontade de cumprir as promessas que lhes tinha feito. E finalmente, através das escolhas, porque nós somos atraídos por outras pessoas e lugares. Se lá ficamos, depois é a nossa escolha, não é? Sim. E eu percebi que apontar à felicidade e muitas outras coisas é um logro, e ao bem-estar, mesmo à sanidade e tudo mais. Isso é um logro. O que tu tens que apontar, e isto não são pensamentos de clichês ou coisa assim, é a pertença. Tu tens que fazer as tuas escolhas num critério de pertença. Portanto, pertencer a uma pessoa, pertencer a um lugar, é aquilo que nos traz a saúde mental, que nos traz a sanidade, que nos traz depois a felicidade. Se calhar acrescentava... Pertencer é ser, quase, sabes? Um sentimento de pertença, eu até diria mais, se calhar, de preenchimento, porque essa pertença pode ser uma coisa interna. Pode não ser pessoas, pode não ser... Não é? São pessoas e lugares. Sim. Ou esse sentimento se tu és fiel a ti próprio... sentimento de... Isto faz-me sentido, eu estar a fazer isto. Sim, isto preenche-me. Exatamente. E tu seres honesto contigo, face às pessoas e lugares com quem tu queres estar, tu tornas-te invencível. O ser humano, se está no lugar certo e com as pessoas certas, não tem limites. E, portanto, esses sonhos que eu tinha, de ir aos Jogos Olímpicos, de subir ao Everest, eu comecei-me a preparar para eles. Do ponto de vista físico, é treinar. Eu arranjei treinadores, eu fui ao ginásio, eu arranjei equipamentos, isso é fácil. Do ponto de vista mental, o que eu comecei a perceber foi que eu ia incorrer em grandes doses de sofrimento e dor. Tu sabes, por exemplo, essa história, desculpa, as 50 maratonas, tu nunca tinhas corrido uma maratona. Já tinha corrido maratonas. Pronto, mas antes de correres a primeira vez, Sim. tu estavas a dizer, nunca tinhas corrido muito, não era muito a tua cena. Quando tu tens o drive, não é, para fazeres isso, mas quando começas a treinar e começas a perceber porque deves ter percebido, isto não é fácil, não é? Aí é que entra essa parte mental, não é? Quando tu começas a perceber, caraças, e se calhar olhas para trás e a primeira vez que fizeste uma maratona e percebes, vou fazer uma maratona, meu, e que estás a treinar e perceber que aquilo cansa, Sim. Como é que tu mentalmente vais outra vez ao Nepal? Olha, isto há aqui várias coisas importantes, vários pontos que tocas aí. Em primeiro lugar, nós enquanto seres humanos
temos aqui qualquer coisa que nós gostamos de ver o outro a sofrer. A endurance, a fadiga. Repara, Sim. então, não sei se gostas de ciclismo ou de atletismo. Estamos todos colados à televisão para ver quem é que aguenta mais a sofrer. Mesmo o UFC, portanto, as artes Sim, sim, marciais. sim, sim, sim. Quem é que aguenta mais a dor? Sim. Portanto, eu quis ser esse homem. Quero ser esse homem de um ponto de vista. Portanto, tenho qualquer coisa aqui dentro que me leva a querer ser mais forte e mais rápido e saltar mais alto. Depois, faça a preparação. Falámos há pouco sobre as fobias e que eu queria confiar nas pessoas, depois eu aprendi essa parte, mas na minha infância também houve outra coisa que falhou muito, que era, eu chegava aos grandes momentos e não estava preparado. Eu chegava ao teste de matemática, eu chegava ao momento de curtir com a Joana ou com a Maria atrás do Bloco C, eu chegava aos grandes momentos e eu falhava. E quando eu olhava à minha volta, via que os outros não falhavam. E isto começou-me a frustrar. A frustrar. 10 anos, 11 anos, e 12 anos, e 13 anos, porque eu quero ter dinheiro, eu quero ser bonito, eu quero ser popular, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, percebes? E foram anos a falar com a almofada, a imaginar, eu quero, eu gostava, mas sem perceber quais é que eram as ferramentas para atingir esse estado que eu queria atingir. E então, que com o tempo, e com uma série de amigos que eu me rodeei, e com a minha família, e com livros, e com filmes, com todas as referências, portanto, com a vida, eu comecei a perceber como é que nós temos que nos tornar num homem, portanto, numa mulher, que chega aos grandes momentos e que marca gol. É preparar-se. É a preparação e o conhecimento. Isso é fundamental. Como eu estava a dizer há pouco, de um ponto de vista físico, é científico. Se tu correres determinados quilómetros por semana, se tu fores ao ginásio, se tiveres o tal equipamento, em princípio consegues correr uma maratona. Tens que ter uma apetência também. Apetência quer dizer, portanto, uma condição. Sim. Sistema digestivo e muscular e respiratório que seja adequado, portanto, não teres os joelhos todos lixados, aquela lesão de Sim. 77 ou uma coisa assim. Mas a preparação mental. Pois. Isso para mim, portanto, tornou-se claro que quando eu chegasse ao desfiladeiro final do Everest ou aos últimos quilómetros de uma maratona, que eu ia ser assaltado por dores excruciantes. Porque eu também comecei a perceber de várias referências, vários heróis e várias, portanto, atletas de alta competição. Se tu lês as biografias de Ronaldo, de Federer, portanto, É sofrimento. não, eles chegam à final do Campeonato do Mundo, chegam à última volta do circuito de Fórmula 1, chegam ao último quilómetro de uma maratona Ao olímpica, último set em que já vês o jogo, estado, sim. e já não têm um pingo de força física. Não é com as pernas que se faz 50 maratonas, é com a cabeça. Okay? E como é que tu crias esta cabeça? Para mim, Pedro, é tudo uma questão de tu criares à tua volta um conjunto de, chamemos-lhe emoções, portanto, sanidade mental, portanto, um bem-estar emocional, que quando chegarem os medos, os receios e medo de morte, atenção, porque tu quando estás a 8.500 metros de altitude, vês o cume do Everest à tua frente, sabes que para baixo é a segurança, sabes que para cima pode estar a tua morte e tens um filho à tua espera em casa. Tu tens de ter escudos, tu tens que ter um castelo ali criado que te permita combater esse medo. E não é o medo de andar de carro ou nos carrinhos de choque ou na montanha-russa. Não, é um medo de morte. Sim. E, portanto, só com um conjunto de emoções muito, muito fortes e de preparação e de conhecimento é que tu consegues rechaçar, portanto, Sim, afastar sim. todas essas emoções negativas. E é isso que eu faço. É preparar-me física e mentalmente o melhor possível para esses momentos e saber que o amor, a coragem, a disciplina, a motivação estão sempre lá como guardas, sabes? E vêm atacar o medo e o receio e tudo mais e eu afasto-os e tenho atingido os meus objetivos até agora assim desta forma. Por exemplo, E tenho o propósito humanitário que também é muito forte para mim, António. O Everest, por exemplo, tu já tinhas escalado alguma coisa? Sim. Eu comecei-me a preparar, Pois, fui já a montanhas tinhas de feito 5 mil, exatamente. de 6 mil, de 7 mil, Mas já de preparação para o Everest. já de preparação para o Everest. Tu lembras da primeira que fizeste? Lembro. Foi qual? Foi o Island Peak, é uma montanha de 6.200 e tal metros. Relativamente segura? Não,
Já tive que passar aquelas fendas no gelo em escadas, sabes? Sim. As escadas de alumínio, uma grande preparação técnica. Eu tive que saber aprender a dar nós de escalada. Mas usar tu não fazias equipamento. nada, não E sabias fiz nada imensos disso. disparates, mais uma vez. Igualzinho à agricultura, António. Eu usei, por exemplo, sacos de cama que passei um frio de morte. Usei aqueles crampons, aquelas coisas para as botas. Para aquecer. Não, que fazem a aderência no gelo. Os picos, sim, tinha uma Exatamente. espécie de picos, sim. Portanto, os crampons, grampos em português, se não me engano. Fui subir um pico a seguir de 6.500 metros e aquilo era tipo uns grampos em segunda mão que eu tinha comprado numa loja dos chineses ou uma coisa assim e perdi um deles, portanto, a meio da montanha. Se tivesse mau tempo eu tinha lá ficado. Eu cometi imensos erros. Portanto, tinha uma lanterna horrível também. Quando cheguei ao Everest, eu fui o primeiro da temporada a chegar lá acima. António. Sim, sim. Fui o primeiro. Isto foi histórico. O primeiro ocidental. O Pedro Queiroz, Sim. da Estrada de Benfica, foi com um guia Sherpa, eu e um guia Sherpa, com uma tenda. Esquece aquelas expedições comerciais que falam hoje em dia, que vão os milionários em fila no Everest. Nós tivemos a montanha só para nós. Portanto, eu que aspirava a viver grandes aventuras, tive o Everest só para mim. Quanto tempo? É que Foram, fez, foram 40 dias na montanha. subiam... Na última noite em que lançámos o ataque ao cume, saímos do campo 4, que fica a 8.000 metros de altitude, e escalámos durante 11 horas até chegar ao cume. Saímos às 11 da noite, chegámos ao cume às 9h36, ainda demorámos 2 dias a descer até ao campo base, porque subir é só metade do caminho, não é? Pois. Subir é mandatório, descer é obrigatório, é aquilo que se diz. E António, O que é que se sente? era exatamente isso que eu ia dizer. Pois. O que é que sente? Vais ter de comprar o meu novo livro, que eu vou lançar agora. É o meu quarto livro. Eu tens aqui 3 que eu já te ofereci. Vou enviar hoje para a editora, para a Editorial Presença. Espero Podes que sejam dizer, eles a publicar. Sim. Espero que sejam eles a publicar. Isto é um dia muito especial hoje. Cheio Faz de 10 coisas, anos. Cheio de coisas. Faz 10 anos que cheguei a Katmandu e vou enviar hoje o livro que trabalhei nos últimos 2 anos e meio. Sofri muito. Escrever é difícil também, é como subir a uma montanha, porque é arrancar algo dentro de nós, Sim. que está cá dentro. Durante 5 anos, eu visualizei esse momento. Tinha muito receio das avalanches, passei por cadáveres ao meu lado, temperaturas de 40 graus negativos, ventos de 100 km/h. Nessa última subida foram 11 horas, eu só me lembro para aí de meia hora, sabias? Tipo, meia hora, 1 hora. Isso foi da falta de oxigênio. Exatamente. Houve 10 horas que eu apaguei do disco. Eu estava a subir, passámos uma secção muito famosa, muito difícil, chamada a Hillary Step. Caminhámos mais cerca de 20 minutos ou meia hora e de repente demos uma curva à direita, devido à geografia da montanha. Tu não estás sempre a ver o pico lá em cima e de repente foi quando o vi. O cume do Everest, o ponto mais alto de todo o mundo. Avançámos os dois, eu e o Mingo Sherpa, que é o meu grande amigo. Eu chamo-lhe o xerife dos Himalaias, que ele é um patrão mesmo. Era a 3ª vez que já ia lá acima. Ele foi à frente, ajoelhou-se, de forma reverencial quase, porque os Sherpas olham para as montanhas como deuses. E quando chegou a minha vez, eu avancei e queria chorar e não conseguia, porque eu estava completamente exausto, ou seja, o meu corpo não se permitia gastar sal e água. Sim. Portanto, eu cheguei a esse ponto e eu chamei-lhe o meu grito do topo do mundo, porque o meu primeiro instinto foi gritar pelo nome da minha mulher, pelo nome do meu filho, a Gázália e o Vicente. Depois, eu já não tenho avós há 20 e tal anos, morreram todos prematuramente. Não falo muito sobre isto normalmente, mas eu sinto sempre uma presença deles muito, muito próxima. É injusto que eles fizeram tantos sacrifícios. Nós também somos de uma aldeia na Beira Alta, perto de Almeida, e eles fizeram muitos sacrifícios. E eu tenho muita pena que eles não tenham visto os netos e os bisnetos agora a crescer. Eu gosto muito de ir às campas deles, falar com eles, porque eu sei que eles me conseguem ouvir. E quando eu cheguei ao cume, eu toquei na sua alma. Eles estavam ali comigo ao meu lado. Depois comunicámos para o campo base que tínhamos chegado. Eu tinha pedido à pessoa que ia receber essa mensagem para ligar à Gázália imediatamente. Portanto, eu sabia que nos próximos 5 minutos ela ia saber. E portanto, olha, nasceram novas ideias ali no Everest. Tu quando chegas ao topo de uma montanha destas,
chegas ao cume de ti próprio também. Mas eu acho que o facto, o que é importante na vida, muitas vezes, não é o facto de tu teres chegado lá acima ou lá abaixo. É se estás a subir ou a descer. Isso é que é importante. E eu cheguei ao cume, muita gente disse, Pedro, a seguir a isto já não há mais nada. A seguir a isto já não há mais nada que tu possas fazer. Agora encosta aí, à boxe, reforma-te e escreve um livro ou faz qualquer coisa. Não. Tudo o que eu faço, os livros, o trabalho humanitário, a parte familiar, só me acrescenta responsabilidade. E só me acrescenta mais trabalho. Eu estava a pensar, tu ao colocares a vertente humanitária, tu estás a colocar mais pressão em ti ou não? Sim. Porque uma coisa é tu ires fazer, ok, eu quero fazer isto. Estou a fazer por mim, pelos meus. Claro, tenho de comunicar, tenho de ser muito transparente, tenho de ser muito íntegro, porque sabes que o trabalho humanitário... Não tens medo de falhar? Não tens medo de falhar? Claro que tenho. Claro que tenho. Como é que se... Eu tenho muito, muito medo de falhar. Por exemplo, no Everest, onde é que tu tiveste medo de falhar? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro metros. 5 a 5 metros, sim. 5 a 5 metros. Eu tenho medo de falhar, mas tenho a consciência de que falhar é importante. Nós vivemos numa sociedade em que o erro é olhado de lado, em que o falhanço é olhado de lado. E eu já falhei tanto que eu cheguei a um ponto que eu não sei se tu também vives isto, que é eu já me consigo perceber de quando é que um erro me está a formar, percebes? Portanto, eu já percebo assim, olha, este erro é um erro que eu não vou conseguir melhorar. Isto é um erro, eu estou a cometê-lo. Ressignificar aquilo que te acontece. Ressignificar. Eu já cheguei a um ponto, porque nós somos seres humanos e estamos sempre a aprender, chama-se maturidade, penso eu também, de já perceberes, este erro é bom, quero errar mais vezes, quero fazê-lo mais vezes. E eu dou muito valor ao erro. É muito, muito importante. Se assenta os seus alicerces no medo de falhar, sim. Mas eu já aprecio isso. Portanto, sim. Eu tenho medo de falhar, mas uso isso como uma catapulta, como um estímulo para atingir os meus objetivos. Eu de um ponto de vista diferente, mas, por exemplo, em relação ao desporto, o medo de falhar era o que me fazia parar, muitas vezes. Ok. Bloqueavas, congelavas, não era dizia... coisa, arranjavas uma desculpa. Estar num jogo... Sim. Se eu falhar, vou falhar este ponto, vou falhar este remate, vou falhar Claro. o que quer que seja, ou os outros são melhores do que eu. E hoje lá está, eu acho que fruto da maturidade, não é? Apesar de inicialmente havia ainda muito aquele medo da criança, é curioso, hoje eu, por exemplo, vou treinar e treino com indivíduos que são são melhores do que eu, e treino outros ao meu nível e outros que estão a iniciar. E é muito engraçado que quando treino com aqueles que são melhores do que eu, é aí que eu estou a aprender. Claro que eu estou a aprender com todos. É tão bom, não é? Mas estou a aprender, é engraçado porque aquele tipo está-me a mostrar as minhas falhas e eu não ver isso em mim como uma falha, mas como um processo de aprendizagem. E os mais novos, muitas vezes, que sabem teoricamente, por causa do meu ego, eu acho que sabem menos do que eu, e depois, se for preciso, apanham-me, e aí eu, toma lá que é para aprenderes, que é para perceberes que há sempre um processo de aprendizagem atrás de tudo e sem teres que te castrar por causa disso. Sim. Mas, alcançar esse ponto, quanto mais cedo o alcançarmos, mais tranquilidade levas para o resto. Vamos fazer disto um ditado popular. Se calhar vou tatuar. Tens tatuagens? Mas é isto. Tenho, mas feitas já muito tarde. Eu sempre fui contra tatuagens e brincos e fumar e todos esses comportamentos assim um bocadinho erráticos. E depois fizeste tatuagens. E acabei por fazer algumas, têm algum significado, mas estão escondidas. Porque eu não me quis esquecer de certos momentos e certas lições. Eu tenho 3 tatuagens. Uma é direcionada para o equilíbrio, que eu acho que nós temos de ter equilíbrio antes de mais nada. Equilíbrio entre tudo o que são antagonismos, tudo o que são tríades, o bom, o mau, o dia, a noite, o feminino, o masculino, tudo. Equilíbrio. A segunda é sobre a liberdade. É sobre a liberdade, que é um símbolo de um pássaro. Isto parece muito romântico, muito poético. Que não pode viver em cativeiro. Que é um quetzal. É um quetzal, que é um pássaro, portanto, da América Central, que se tu o pões em cativeiro, ele morre. E isto, para mim, se me prendem, acabou-se completamente. É engraçado, sim. E depois a terceira é a bandeira
do Nepal, com a data 2015, 04, 25 de abril de 2015, a data do terremoto de Katmandu, que foi dentro de uma tragédia, porque eu sempre me perguntei, sempre tentei alcançar porque é que o destino me pôs ali, para tentar alcançar um sentido nas proporções da tragédia. Porquê? E o porquê era, de facto, o sentido que nós damos à nossa vida. E o porquê é isto tudo É a diferença que nós fizeste a seguir. fazemos na vida do próximo, percebes? Isto para mim é incrível. Eu acho é que se calhar é importante as pessoas, a quem nos está a ver e ouvir, entender que às vezes não é preciso ser grandes propósitos. Tem que ser verdadeiros. Sim, é isso. Tem que ser Tu verdadeiros. podes ajudar o meio ambiente, tu podes ajudar os animais, tu podes ajudar... Pá, eu faço voluntariado e trabalho com algumas pessoas que por si só procuram ajudar outras pessoas de forma anónima, mas também faço voluntariado mesmo e é muito engraçado. Eu vou buscar comida de manhã ao Intermarché e levo para a associação e depois lá fazem a distribuição para as famílias. Nessa perspectiva muito, muito simples. Mas é engraçado que tu só desses pormenores tu consegues perceber, lá está, às vezes a falta, não comemos aquilo que queremos, ou que é preciso tanto comer isto e agora não há à venda. E depois tu percebes que, há pessoas que... Exatamente, relativizas, não é? Sim, e às vezes não é preciso grandes obras para tu fazeres a diferença na vida dos outros. Uma vez nessa associação pediram-me, e isso eu gostava de fazer mais vezes, de vez em quando acontece, disseram assim, olha, precisamos que alguém vá levar uma senhora à Segurança Social que ela precisa de ir lá tratar de umas coisas. E eu disse, eu vou. E foi tão engraçado, eu ia com a senhora e ela a contar-me a vida dela, uma mulher de 80 e tal anos que se tinha divorciado aos 80 e tal anos. Uau. E tu ouves a história da mulher e tu pensas, foda-se, Incrível. Incrível. E eu só estou a levar a senhora à Segurança Social. Sim. O só, sim. Como é que este só, que parece uma coisa tão insignificante, não é? E tu estás a criar, lá está, somos seres sociais, estás a criar ali uma ligação, uma maneira diferente de ver as coisas. E isto te ajuda a relativizar todas as outras questões na vida. Mas, por exemplo, tu quando foste pai, não ganhaste mais medo? Eu quando fui pai ganhei outra coisa, que foi, quando eu vi o Vicente a primeira vez, foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Houve uma transformação interna dentro de mim. Eu senti isso. Eu tenho uma ligação muito forte ao meu pai. E o meu pai também tinha uma ligação muito forte ao seu pai. Temos muito orgulho. São referências para nós, os nossos heróis quase. Sem o Vicente, eu não conseguiria subir ao Everest. Faz sentido? O legado, desde que ele nasceu, António, já antes eu pensava um bocadinho assim, mas desde que eu fui pai, tudo o que eu faço, tudo, mesmo estando aqui a falar contigo, tudo o que eu vou fazer hoje à tarde, amanhã ou depois da manhã, é para que o Vicente possa entrar em qualquer sala do mundo, possa caminhar em qualquer estrada de costas direitas, orgulhoso dos seus antepassados e do seu pai. Portanto, ele para mim é uma fonte de responsabilidade e inspiração, que é, quando eu estou a subir ao Everest, se eu vir um perigo, não vou ser o Chico Esperto, não vou correr riscos, ok? Vou voltar para trás. Ele para mim, ele e a Ghazal, são a minha fonte de referência para a responsabilidade. Sim. E que me levam a superar-me a mim próprio. E a ser o homem que está pronto para os grandes momentos, aquilo que falámos há pouco. Portanto, eu consigo fazer essa transformação dentro de mim. Portanto, tu amanhã, dia 25 de Abril, vais começar a tua primeira maratona. 100 maratonas em 100 dias. Enquanto estás a falar, sim. Posso abrir aqui claro. Este banner que vai andar comigo durante os 100 dias. Isto é impermeável. Portanto, quer que o abençoes aqui também? Toca-lhe, se faz favor. Com certeza, mostra. Já muitas pessoas lhe tocaram. Isto deve estar cheio de germes, se calhar, mas pronto. Não, Estou a brincar. Está cheio de energia aqui. Run for Peace, um manifesto pela paz, António. 100 maratonas em 100 dias para recolher 100.000 euros.
O máximo que eu recolhi até hoje foram 14 mil. E esses Ok? 100.000 euros tu recolhes como? Recolho pelas Através de redes empresas sociais. e através de empresas? Recolho pelos meus contactos, empresas, todas as pessoas que se querem envolver, é só entrar em contacto comigo. Tenho vários instrumentos, desde o PayPal, desde o GoFundMe, desde a minha conta bancária. Desculpem, uma conta bancária que foi criada especificamente para isto, sim. com o Millennium, e podem-me seguir no Pedro Queiroz Project X, no Facebook. Eu tenho um site que explica as minhas aventuras todas, O site é muito engraçado, podem ir lá ver. o Tem... www.pedroqueiroz.com, e estes 100 mil euros são 50 mil euros para Pois. construir uma escola de raiz. No Nepal? Exatamente, lá no Nepal, e 50 mil euros, António, porque eu decidi que, dado o flagelo que nós vivemos hoje em dia, dado o extremismo, o discurso de ódio que vivemos hoje em dia em pleno século XXI, no ano 2025, existe um conflito, que como toda a gente sabe, entre Israel e a Palestina. Temos mais conflitos, Sim. Rússia, Ucrânia, e temos conflitos em África, e temos conflitos políticos, Temos económicos, conflitos, e temos sim, conflitos em entre todo o o Benfica e o lado, sim. Sporting, o que for. Mas eu julgo, e está-me a incomodar ao ponto de eu já querer envolver isto para a minha ação, o extremismo e o discurso de ódio a que nós estamos a chegar hoje em dia, ok? E eu decidi que quero envolver-me no conflito entre Israel e a Palestina, e encontrei duas associações que fazem um trabalho na linha da frente pela paz e pelo diálogo. Que junta israelitas e Exatamente, palestinos. exatamente. Uma delas chama-se Hand in Hand, que tem uma rede de escolas bilíngues, onde tem estudantes árabes e judeus, A israelitas e aprender palestinianos, hebraico e- que aprendem em conjunto. Sim. Eles são incríveis. Eu estive a falar com duas crianças, que uma delas tem um primo que é refém do Hamas, que se senta ao lado de outra, cuja família está a ser bombardeada em Gaza. Isto é absolutamente inspirador. A lógica é, se eles crescerem juntos, provavelmente não se vão odiar no futuro. Temos outra associação depois, chama-se Combatants for Peace, os combatentes pela paz, que já foi nomeada 2 vezes para o Nobel da Paz, e que são ex-combatentes que decidiram pousar as armas e que trabalham Ex-combatentes dos dois conjuntamente. lados também. Sim, de ambos os lados. Desafio-te aqui também, António, no dia 29 de abril agora, esta organização faz o Memorial Day, que já vai para o 20º ano consecutivo, sempre a 29 de abril, em que existem vigílias pelo mundo inteiro, especialmente em Tel Aviv, e em Jerusalém, e em Gaza, para recordar todas as vítimas da guerra hoje em dia. O meu coração está em Gaza, com tudo aquilo que está a acontecer, mas eu também percebi que existem traumas e remorsos, por exemplo, relativamente ao Holocausto. E eu também sou muito, muito, muito fervoroso hoje em dia que os reféns também têm que ser libertados. Portanto, Israel tem uma voz a dizer. E os israelitas, particularmente, porque o Netanyahu, isso é outra história. É uma questão muito Portanto, complexa. é sempre os sim. políticos. É muito, muito complexo. Mas esquecemos de mencionar aqui que o meu destino final com as 100 maratonas em 100 dias É Auschwitz. é o campo de concentração de Auschwitz. E foi preciso muita coragem para carregar no Enter e lançar este projeto, porque é um tema muito sensível. Foram milhões de pessoas que morreram à mão dos nazis. Eu costumo dizer agora que subi ao ponto mais alto em todo o mundo, ao cume do Everest, e que vou agora com destino ao lugar onde a humanidade bateu no fundo. Mas eu quero prestar a minha homenagem a todos aqueles que vivem debaixo de contextos de guerra e de ódio, independentemente do seu credo religioso, sejam árabes, judeus, russos, ucranianos, portugueses, espanhóis, benfiquistas, portuguistas, independentemente do seu credo religioso, a cor da pele e a filiação política. Construiremos pontes e não muros. Frase do grande Martin Luther King. Isto é muito importante e eu quero despertar consciências, eu quero transformar a mente das pessoas, que é o que lá vai. Há muitos traumas, há muitos remorsos, houve muita gente que já morreu, António, mas isto tem que parar algum dia. E, portanto, só com diálogo, não basta vir a Miss Universo dizer queremos paz no mundo. Não, é preciso o diálogo, é preciso o perdão e é preciso também não violência. Nós hoje em dia temos esta tendência, seja no trânsito, seja no futebol, seja o que for, e se for ainda por cima pessoas de países diferentes ou de credos diferentes, a usar a violência física e, pior que tudo, verbal, muitas vezes. Isto tem que acabar e eu quero deixar este legado ao Vicente e a ti e a todas as pessoas que vão seguir este projeto. Do ponto de vista
Eu estava aqui a pensar, correr 100 maratonas em 100 dias. É mesmo correr 100 maratonas? Eu vou correr o equivalente a 100 maratonas. O que é que isso Ok. quer dizer? Que há um dia que eu me vou magoar, eu não sei em que dia é que vai ser, se vai ser o dia 7, ou o dia 15, ou o dia 25, e, por exemplo, eu tenho que parar nesse dia. O que vai acontecer foi aquilo que já aconteceu nas 50 maratonas em 50 dias, que é, no dia a seguir, tenho de correr 2. E, portanto, eu quando cheguei, eu quando corri as 50 maratonas em 50 Mas dias, corres aqui. cheguei ao dia 50 e faltavam 3 maratonas ainda. E então que eu corri 3 maratonas de seguidas, num parque, em Tóquio, 126 km em 14 horas. E completei as 50 Corres maratonas em a que 50 dias. ritmo? Quando eu faço uma maratona, eu corro ali à volta 3 minutos e 45 por quilómetro. Ali meu. com os calções e os Mas isso equipamentos é- cromos. Espera. Para estas maratonas, faço um pace de 6 minutos por quilómetro, 7 minutos por quilómetro. Paro para tirar fotografias, faço vídeos, E dormes paro para onde? almoçar. Paro, durmo em casas de pessoas que me recebem. Mas já tens durmo isso em tudo hotéis. planeado? Não, não. Ah, é o que tipo- tenho agora, que vai exigir ainda mais de mim, tu falavas há pouco de fazer a angariação de fundos, só para tu teres uma ideia, eu vou fazer estas 100 maratonas em 100 dias agora e já me comprometi, e já estão vários eventos marcados, para a seguir às maratonas, ir a jantares, ir a conferências a empresas. Estão coisas marcadas já no Porto, em Braga, em Barcelona, em Genebra. Portanto, eu estou disposto ainda a fazer esse esforço. E depois onde é que durmo e onde é que como? Isso é circunstancial. Mas, por exemplo, tens de ter uma alimentação... Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não, isso é uma das minhas coisas, António. Porque eu tenho um regime, quando estou em treino, eu deixei-me engordar agora um bocadinho propositadamente, estou com Sim. 71 quilos, o meu peso de competição são para aí 64, 65, ingeri muitas gorduras, porque elas vão para desaparecer correres todas. muitos quilómetros é preciso alimentar-te mais a gorduras em vez dos hidratos de carbono, mas eu quando estou a treinar para uma grande prova, porque eu faço maratonas também isoladas, portanto, para recorde pessoal, eu ingiro uma média de 2.500 calorias diárias e conto as calorias. Tenho um rácio 55% de hidratos de carbono, 25% de gordura, 20% de proteína. Num contexto destes, de 100 maratonas em 100 dias, eu posso ingerir entre 4.000 a 5.000. Portanto, eu posso parar em bombas de gasolina e posso comer chocolates, posso comer bitoques. Não! Tento afastar muito. Eu já descobri. Não, afasto-me Já percebi. completamente A realidade- açúcar e álcool, mas eu como bastante nestas aventuras. Isso é uma coisa boa. Eu já percebi, tu fazes isto é por causa da comida. Exatamente, é para comer à vontade. Tu estavas a dizer, afastas-te do açúcar. Eu também não tenho por hábito comer açúcar, mas nestas alturas, um chocolatinho. O chocolate, sim. É Chocolate, muito importante porque é, pastel de nata. porque é energia de curto prazo. É muito, Sim. muito importante, sim. E tu vais sozinho. António, Não tens uma equipa de apoio, todas nada. as aventuras até agora, tal como falámos há pouco, foram no Everest, foram no Japão, foram na Índia, eu ando muito sozinho. Desta vez eu vou partir da minha cidade natal e não vou sozinho. Há muita gente que se vai juntar amanhã, dia 25 de Abril. Já tenho muitos encontros planeados na rota em Portugal, principalmente. Eu vou primeiro até Fátima e depois sigo pela costa. Depois entre a Espanha até Santiago de Compostela, faço o caminho de Santiago ao contrário, depois vou a Lyon, Suíça, deixo os Alpes para a Itália, pelo Lago Como, Sim. vou a Milão, Veneza, entro na Eslovénia, que tenho muitos amigos, já estão muitos eventos planeados também, entro na Áustria, Eslováquia e por fim Cracóvia a 3 de agosto. Uma pergunta curiosa que tu fizeste. Existem algumas pessoas que fazem estes projetos e têm um carro vassoura atrás, têm alguém a apoiá-los, de facto, seja a família, sejam pessoas a fazer conteúdos. Eu faço tudo em autonomia. Tenho uma pequena mochila de 2, 3 quilos, que estive a montá-los de manhã já, vou partir amanhã, não é? Em que levo apenas uma muda de roupa, levo a escova e pasta de dentes, os comprimidos, analgésicos anti-inflamatórios, levo o passaporte e levo o carregador do telemóvel. São 2, 3 quilos e com as pessoas que se vão juntar a mim agora, este é um apelo, isto vai passar depois, mas que eu já tenho lançado, é que as pessoas vão me ajudar a carregar esta mochila, Sim. portanto, durante as maratonas. Isso é muito importante. E tu fazes estes desafios uma vez por ano, 2 em 2 anos? Tem 3 sido em- uma vez por ano, sim. Tem E sido já uma vez sabes o por que é que vais fazer a seguir?
António, eu estou a chamar, junto da minha comunidade, família e amigos, a esta aventura como a derradeira aventura. É. Eu tenho o corpo meio preso por arames. Há cerca de 4 meses eu tive um mês de cama, tive uma hérnia discal. Tenho 43 anos, a idade não perdoa, faço 44 agora em junho. E portanto, eu já fiz várias aventuras. Há que também saber sair e passar o palco aos mais novos, porque não? Portanto, vão subir montanhas, vão correr maratonas. Eu vou estudar desporto, como disse, a partir de setembro. Vou ter que arranjar outra forma de recolher fundos para os meus projetos e vou inventar qualquer coisa de certeza. Sim. E quero no futuro apenas fazer pequenas aventuras, pequenas caminhadas, ou jantares, ou leilões, como o filho Vicente, para ele saber o que é que o pai fazia. Que idade é que ele tem agora? Tem 6 anos e diz na escola que vai subir ao Everest. Claro que ele não sabe o que é o Everest, não é? Mas ele anda na escola que vai subir ao Monte Everest. Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e ouvir? Olha, que mensagem é que eu gostava de deixar? Eu gosto muito de quando alguém me faz uma pergunta dessas, ou quando me despedi do Vicente agora, por exemplo, eu digo sempre às pessoas: sejam corajosos, sejam corajosas, mesmo que não souberem qual é que vai ser o output, mesmo que não souberem qual é que vai ser o resultado final, que o caminho já vale a pena percorrer. Portanto, sejam corajosos. Às vezes nós atiramos para a piscina, não sabemos se tem água ou não, mas nós temos que nos atirar. Porque esta é a única forma de nós roubarmos tempo à morte. Porque quando nós estamos em sintonia com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós realmente queremos fazer, aquilo que é o nosso destino, eu julgo que o tempo para. O tempo para. Portanto, esta 100 maratona, em 100 dias, António, as coisas dependem de mim, do meu sofrimento e das minhas dores. Eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Podes ter a certeza disso, porque eu vou ser livre e vou estar a cumprir os meus sonhos, vou estar a ajudar o próximo, vou estar a viajar, vou estar a comer, vou estar a levar com sol, vou estar a levar com chuva, e tu vais estar aqui a levar com estes holofotes. Portanto, sejam corajosos. Provavelmente não, provavelmente vou estar a levar porrada. Exatamente. Sejam corajosos em tudo na vida, nas palavras, nas ações. Essa é a minha mensagem. Olha, Pedro, muito obrigado. Muito haveria para continuarmos a falar e acho que vai surgir uma segunda oportunidade, quem sabe no teu regresso. Espero bem que sim. Porque temos muitas aventuras para explorar. Aventuras humanitárias. Sim, e deixo aqui estes 3 livros que tu já tens, este que faz parte do Plano Nacional de Leitura, A Aldeia da Esperança, O Meu Caminho para Katmandu. Este foi da viagem que tu fizeste então do Taj Mahal para Katmandu. Exatamente. E vocês voltam amanhã, que tu estavas a dizer-me há pouco que era a frase que mais te diziam no Nepal. Não era a frase que mais me diziam, mas era a que mais marcava, se calhar. Foi uma rapariga que me puxou pelo braço ali num dos primeiros dias e que me perguntou: vocês voltam amanhã? E este compromisso de voltarmos hoje, amanhã e sempre, para tudo, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para as promessas que fazemos, é fundamental para mim. Tem o prefácio do engenheiro António Guterres, e é um livro maravilhoso, e podem comprar pelo site www.pedroqueiroz.com. E eu aconselho também a quem nos está a ver e a ouvir, se sentiram inspirados por esta história, podem também dar sempre esse apoio ao Pedro através das doações para estes projetos humanitários, acompanhar, partilhar as histórias e os reels que ele certamente irá fazer e as histórias que ele irá fazer e partilhar esta história com mais pessoas para que estes 100 mil euros se possam atingir o mais rápido possível e se ultrapassasse, melhor ainda. Isso era espetacular. Para financiar o projeto mais anos. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, acompanhem no YouTube, é um podcast observador. Temos agora os episódios intermédios, são episódios de 10 minutos, onde eu falo das conversas das mais de 130 conversas que já se passaram por aqui. E que eu aprendo sempre muita coisa com todos os convidados que vêm cá. Muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza
que somos todos malucos.